Olá, tudo bem? Então, vamos continuar com a história, né? Lembra que na última vez eu falei, bom, depois eu conto para vocês como é que foi a carreira internacional. Então, eu vou começar contando um episódio que no fim acabou até sendo engraçado, né? Para quem é dermatologista, conhece muito bem o Dr. Norman Orentreich. E para quem não é dermatologista, conhece muito bem a Clinique. A Clinique é do Dr. Norman. Ele é um dermatologista que já faleceu, mas que criou a Clinique, né? Então, o Dr. Norman ligou para mim no consultório. Meu trabalho saiu em 2001, lembra do trabalho que eu mostrei para vocês? Em 2001, ele me ligou no consultório, quando ele viu o trabalho. Então, a minha secretária me chamou e falou assim, doutor, eles estão falando uma língua que eu não entendo, então daria para a senhora atender? E eu estava até atendendo uma paciente. Eu falei, claro, deixa aqui que eu falo. Aí eu peguei o telefone sem fio e falei, pois não, pode falar. É a doutora Hitz que está falando? Eu falei, sim, a doutora Hitz. Aí ele falou assim, então aqui é o Norman Orentreich. Eu falei, hahaha, e eu sou o Silvio Santos. Imagina, falei, mas quem que tá fazendo essa gozação comigo? Que palhaçada é essa, ficar ligando aqui no meio do consultório? Vocês estão de brincadeira? Eu fiquei brava. E aí ele falou, calm down, calm down, calm down. It's Dr. Norman from New York. Era o Dr. Norman Orentreich, pessoalmente. Aí eu sentei no chão do consultório, porque eu não podia acreditar. Ele, para nós, ele sempre foi um ídolo da dermatologia. Por quê? Porque ele não fez só trabalho científico, ele não é só o dono da clínica. Ele foi o primeiro médico no mundo que fez o primeiro transplante de cabelo. No mundo. Isso em 1959, no ano que eu nasci. Depois, ele foi o primeiro médico que usou as microgotas de silicone para tirar as rugas do rosto. Ele foi o primeiro médico, trabalhou muito com estética, sabe muito. Então, eu não podia acreditar que o Papa da dermatologia americana estava me telefonando. E aí eu parei e falei, claro, doutor Norma, desculpa, que realmente eu achei que era uma brincadeira. E aí ele falou, não, doutora Hitz, é que eu queria que a senhora viesse, porque eu quero aprender a sua técnica. E foi assim. E eu passei 15 dias no consultório dele em Nova York, ensinando a técnica, e ele andava, o consultório dele eram várias salas, onde as enfermeiras tiravam a história do paciente, o que o paciente tinha, qual era a lesão, qual era a mancha, qual era a pinta, qual era a queixa, e depois ele ia passando pelas salas e ele ia resolvendo. Ah, o diagnóstico é esse, faça isso, isso, isso. É assim que ele tinha 6 salas. E ele andava no consultório com um avental e com as minhas fotos de antes e depois do trabalho que eu publiquei, ampliadas, fotocopiadas. E aí ele parava em cada paciente e falava assim, vocês estão vendo essa doutora aqui? Ela é uma gênia, essa doutora Hitz do Brasil. Ela descobriu uma coisa muito inovadora, bárbaro, olha, quero mostrar para vocês. E mostrava as fotos de antes e depois. Foi assim uma experiência assim incrível. Eu aprendi muito com ele lá, a maneira de ele atender os pacientes e também ensinei a técnica para ele. Então, essa história assim ficou marcada assim para mim. Foram 15 dias que eu passei lá no consultório dele, aproveitando, dividindo o conhecimento e aprendendo muito. Foi demais.